Meus pais disseram ao meu irmão para ficar com minha casa porque não tenho família, desencadeando uma jornada emocional revelando segredos escondidos, enfrentando ressentimentos profundos e, acima de tudo, questionando o verdadeiro significado da família. Uma história que explora as complexidades das relações familiares e as decisões que moldam o nosso caminho. Simone e Claude, um casal que compartilhava sonhos e aspirações, sempre imaginaram ter uma família completa. Quando Eva nasceu, a alegria que encheu seus corações foi indescritível. Eles dedicaram cada momento para criar um ambiente acolhedor e amoroso para o pequeno Eva, fazendo todo o possível para oferecer uma infância cheia de amor e carinho. Porém, alguns anos depois, a vida do casal tomou um rumo inesperado. Uma gravidez surpresa apresentou Liz ao mundo. Embora tenham recebido a notícia com ternura e gratidão, a chegada de Liz não trouxe a mesma explosão de felicidade que o nascimento de Eva. As circunstâncias imprevistas desafiaram Simone e Claude a equilibrar as exigências de uma família maior. Inconscientemente, embora amassem profundamente a pequena Liz, Simone e Claude continuaram a favorecer Eva, o mais velho, recebendo atenção especial. Às vezes, a atenção extra criava uma dinâmica particular dentro da família. As diferenças de tratamento não foram intencionais, mas acabaram moldando a dinâmica entre irmãos de uma forma que se tornaria significativa mais tarde na história. À medida que Eva e Liz cresciam, a disparidade no tratamento que recebiam dos pais tornou-se mais evidente para as pessoas ao seu redor, amigos, familiares e até vizinhos notaram a discrepância. Porém, Simone e Claude pareciam cegos para esta realidade. A mãe de Simone, Aline, olhou com tristeza para a disparidade entre os netos. Ela sentia uma pontada de desconforto toda vez que percebia a falta de atenção que Liz recebia em comparação ao cuidado dedicado a Eva. Apesar das tentativas sutis de chamar a atenção da filha para esse desequilíbrio, Simone permaneceu insensível, incapaz de perceber a cisão que se formava entre os dois irmãos. Determinada a compensar a falta de atenção que Liz recebia em casa, Aline tornou-se presença constante na vida da neta. Ela procurou preencher os vazios emocionais oferecendo a Liz o apoio e o carinho que ela talvez não recebesse plenamente de seus próprios pais. A relação especial entre avó e neta começou a florescer, criando um vínculo que se fortaleceu com o tempo. Aline tornou-se um refúgio de paz para Liz, uma confidente que busca mitigar a persistente disparidade dentro da família. À medida que Liz foi crescendo, tornou-se cada vez mais consciente do tratamento diferenciado que recebia em comparação com o irmão. Na infância, isso pode não ter sido tão perceptível, mas à medida que a adolescência deu lugar à juventude, a sombra de Evan parecia pairar ainda mais sobre a vida de Liz dentro de sua própria casa. Ao chegar à universidade, Liz tomou uma decisão que simbolizou sua busca por autonomia e independência. Após a perda da avó, Aline, que tanto a apoiou e a compreendeu, Liz sentiu uma necessidade ainda maior de se distanciar da dinâmica familiar. Ela escolheu morar sozinha, mudando-se para uma pequena casa perto da universidade, enquanto Evan permaneceu sob o mesmo teto dos pais. Liz viu nesta mudança uma oportunidade de criar o seu próprio espaço longe das comparações e da sombra que pairava sobre ela. A pequena casa tornou-se o seu refúgio, um lugar onde pôde descobrir a sua identidade longe das expectativas e desequilíbrios que sentia em casa. Embora a distância física não tenha resolvido completamente os problemas emocionais, ofereceu a Liz a liberdade de moldar o seu próprio caminho. À medida que Liz mergulhava nos estudos e na construção de seu próprio caminho, Evan tomava um rumo diferente. Ele encontrou oportunidades de emprego em um colega da empresa de seu pai, assumindo o papel de assistente sem aspirações significativas ou envolvimento significativo em seu trabalho. Evan permaneceu com um salário médio que não lhe permitia cobrir as despesas de uma nova casa para ele e sua namorada, Camille. Com os planos de casamento já em mente, Evan tomou uma decisão temporária.
Ele levou Camille para morar com os pais até que a situação financeira melhorasse. Durante o primeiro ano de casamento, a notícia da gravidez de Camille provocou um misto de alegria e apreensão. O nascimento do pequeno Theo alterou ainda mais a dinâmica do lar, tornando-o cada vez mais complexo. Morar junto com Evan, Camille e agora Theo adicionou novas camadas de desafio e responsabilidade à dinâmica familiar de Simone e Claude. Liz, desde pequena, aprendeu a viver de forma independente, a construir sua própria história longe das complexidades familiares que envolvem seus pais e seu irmão. Morando sozinha, ela finalmente conquistou a independência que buscava, moldando sua vida de acordo com suas próprias escolhas e aspirações. Apesar da independência, Liz continuou presente na vida da família, principalmente com o nascimento de Theo. Ela foi uma presença constante, oferecendo seu apoio e carinho. Enquanto isso, a situação de Evan tomou uma direção oposta. Cada vez mais dependente de Simone e Claude, ele viu a separação como a solução que precisava para enfrentar os desafios da vida adulta. As restrições financeiras e as responsabilidades crescentes ligadas ao casamento e à chegada de Theo criaram uma dependência que contrastava com a independência de Liz. Justamente quando a família parecia ter encontrado o equilíbrio na nova dinâmica, uma nova surpresa abalou a situação. Camille descobriu que estava grávida do segundo filho do casal. Este anúncio provocou um misto de emoções, questionando a estabilidade recentemente encontrada. Diante de uma nova expansão, a família teria que enfrentar mais desafios e adaptações. Simone e Claude, apesar do amor pelos filhos e netos, começaram a sentir o cansaço crescente causado pela agitação da casa. A chegada de Camille e Theo, aliada à complexidade financeira de manter uma família de 5 pessoas, começou a pesar nos ombros do casal. Despesas inesperadas e responsabilidades crescentes tornaram-se um peso pesado para suportar. Com a notícia da gravidez de Camille, Simone e Claude reconheceram a necessidade de encontrar uma solução para aliviar a pressão sobre a família. Evan, confrontado com as circunstâncias, embarcou numa procura de casa com o objetivo de oferecer habitação independente à sua família em expansão. No entanto, os aluguéis pareciam intransponíveis, tornando-se um obstáculo significativo aos seus planos. O peso financeiro de uma casa para a família, agora com a perspectiva da chegada iminente de mais um bebê, tornou a busca por uma solução um desafio complexo. A incerteza sobre o futuro da família e a pressão financeira obscureceram a alegria que a nova gravidez poderia ter trazido. Enquanto todos lutavam para encontrar uma saída para esta difícil situação, foi somente após uma calorosa visita de Liz à casa da família, onde compartilhou momentos afetuosos com Theo e sua irmã, que Simone teve uma ideia que parecia ser a solução para o problema financeiro da família. Olha, Claude, Simone começou pensativamente. Liz mora sozinha nesta casa. Ela não tem família própria e não há perspectiva de casamento no horizonte. Talvez ela devesse considerar emprestar a casa para Eva. Com a chegada de Camille e dos 2 filhos, a casa seria perfeita para eles. Claude, refletindo sobre a sugestão, concordou, vendo a lógica por trás da ideia. Parecia uma solução prática e eficaz para aliviar a pressão financeira e oferecer um ambiente mais adequado para a crescente família de Eva. Contudo, o que Simone e Claude não podiam prever era a reação de Liz a esta proposta. Ao ouvir a proposta dos pais, Eva exibiu um óbvio sorriso de alívio. A ideia de sair da casa dos pais e ter uma casa própria sem o ônus financeiro do aluguel parecia-lhe a solução perfeita. A perspectiva de aproveitar os recursos de Liz sem comprometer seu estilo de vida convenceu Evan de que ele aproveitaria ao máximo a situação. A mudança representou uma transição suave para uma casa limpa, sem as preocupações financeiras associadas a compromissos significativos. Simone e Claude, que raramente visitavam os filhos, decidiram fazer uma visita surpresa a Liz para contar o que haviam concebido. Liz,
surpresa com a presença repentina dos pais, ficou feliz ao vê-los, imaginando que eles poderiam estar procurando uma maneira de se reconectar com ela depois de todos esses anos. Enquanto Liz os servia com alegria, Claude e Simone examinavam aspectos da casa, considerando as possibilidades para Eva e sua família. Foi então que Simone revelou o real motivo dessa visita inesperada. Liz, discutimos e encontramos uma solução para ajudar Eva e sua família. Como você mora sozinho e não tem família, Evan pode morar aqui com Camille e as crianças. Se desejar, você pode voltar a morar conosco. Liz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está brincando, mãe, não é? Claro que não, Liz. É o mais lógico a se fazer. Não faz sentido você morar sozinha em uma casa como essa enquanto seu irmão passa por dificuldades, respondeu Simone. A verdade sobre a situação que Simone e Claude não queriam admitir acrescentava ainda mais complexidade à situação. Diante da proposta irracional dos pais, Liz levantou o que eles pareciam ter escolhido esquecer. Mãe, não vou desistir do que me pertence por direito, declarou ela com firmeza. Vovó Aline havia deixado uma casa para mim e outra para Eva. Vendi o meu, comprei um menor e investi o restante para me ajudar a suprir minhas necessidades durante os estudos. Enquanto isso, Eva vendeu o seu e perdeu todo o dinheiro em jogos de azar, roupas caras e álcool. A determinação nas palavras de Liz ressoou como a de alguém determinado a proteger o fruto de suas conquistas. Simone e Claude saíram da casa de Liz perplexos com a recusa dela. Para os pais, a decisão da filha de rejeitar a proposta de acomodar Eva e sua família foi incompreensível. Eles não entendiam por que Liz escolheu preservar a sua independência em vez de ajudar o seu próprio irmão em tempos difíceis. O choque dessa escolha os levou a tomar uma decisão difícil e emocionante: romper o vínculo com a filha Liz. Embora ela tenha vivido na sombra do irmão durante grande parte de sua vida, Liz nunca imaginou que a situação chegaria a esse ponto. O peso da ruptura cresceu dentro dela, alimentado pela incompreensão e pela sensação de ser marginalizada pelos pais. Diante dessa dolorosa realidade, Liz tomou uma decisão difícil, mas necessária, para preservar a própria paz. Ela escolheu trilhar seu próprio caminho, perseguir seus sonhos e manter distância de sua família. Com o tempo, as palavras sinceras de Liz levaram Simone e Claude a uma reflexão profunda. Pela primeira vez, a filha os confrontou diretamente sobre o tratamento diferenciado entre ela e Eva. Embora estas questões tenham sido levantadas por outras pessoas ao longo dos anos, nunca foram verdadeiramente percebidas pelos pais porque não viram nenhum comportamento negativo por parte de Liz em relação a esta questão. A consciência antes obscurecida pela familiaridade da dinâmica começou a revelar-se diante deles. Simone e Claude agora entendiam o impacto de suas ações ao longo de suas vidas no relacionamento com Liz. O facto de ela nunca ter expressado abertamente a sua insatisfação dificultou aos pais a compreensão da profundidade do sofrimento que ela suportava. As revelações das filhas causaram uma mudança sísmica na percepção de Simone e Claude sobre sua própria conduta como pais. A compreensão tardia de como suas ações haviam inadvertidamente alienado Liz trouxe consigo o peso da responsabilidade e o desejo de reparar o que havia sido quebrado. Contudo, reconstruir a família seria um desafio complexo, com cicatrizes emocionais que exigiriam tempo, esforço e compreensão mútua para serem curadas. Diante das novas sutilezas de seu relacionamento familiar, Simone e Claude tomaram a difícil decisão de permitir que Eva, pela primeira vez em sua vida, enfrentasse as consequências de seus próprios atos. Esta escolha envolveu confiar-lhe a responsabilidade de sustentar a sua própria família. Confrontado com a dura realidade das suas ações, Eva não teve outra escolha senão procurar ativamente formas de superar as dificuldades financeiras da sua família. Esta etapa não representou apenas um desafio prático,
mas também uma oportunidade de crescimento e aprendizagem. Ao tomar esta decisão, o casal esperava que pudesse ser um passo crucial para o crescimento e responsabilidade de Eva em relação às obrigações familiares. Os anos se passaram e as relações familiares passaram por transformações significativas. De forma única, a família aprendeu a lidar com as complexidades e desafios que a vida lhes trouxe. A história desta família leva-nos a refletir sobre a complexidade das relações familiares e o impacto duradouro das nossas ações na vida dos outros. Isso ressalta a importância de permanecermos atentos aos nossos comportamentos e de sermos intencionais em nosso amor e cuidado. Agindo desta forma, podemos criar efeitos positivos que ressoam por toda a vida da nossa família. Você já passou por situações na sua própria família que o levaram a refletir sobre a importância de ser intencional em suas ações e cuidados? Compartilhe suas experiências conosco. Se você gostou da história, deixe seu like, e esse outro vídeo que aparece na tela agora também pode te emocionar. Desejo-lhe uma boa sessão e até o próximo vídeo.